Doe seus bens e vida e os perca para sempre. Muitas pessoas pensam que a doação é a melhor solução para planejar a sucessão e assim evitar os problemas do inventário. Inclusive, provavelmente você já deve ter feito isso ou conhece alguém que já o fez. Mas e se eu te disser que ao invés de resolver o problema, você pode agravá-lo? Segundo dados recentes, muitas famílias enfrentam conflitos e dificuldades financeiras após doações precipitadas. Hoje vamos explorar por que a doação de bens em vida não é uma boa solução para planejar a sucessão e evitar o inventário. Meu nome é Leandro Marcantônio, sou advogado especialista em planejamento patrimonial da família e fundador da Marcantônio Pinotti Advogados. No vídeo de hoje, vou te explicar em detalhes o que é a doação em vida, como ela é feita na prática e todas as armadilhas que podem estar escondidas por trás dessa solução aparentemente simples, rápida e benéfica. Antes de mergulharmos nas razões para reconsiderar a doação em vida como uma forma de planejamento sucessório, é importante entender o que realmente significa esse processo e como ele é realizado. A doação de bens em vida é um ato jurídico onde uma pessoa chamada doadora transfere a propriedade de um bem para outra pessoa chamada donatária, sem esperar qualquer tipo de pagamento ou retribuição. Essa transferência é feita enquanto o doador ainda está vivo, ao contrário de uma herança que ocorre após o falecimento. E como a doação é feita na prática? Primeiramente, o doador decide quais bens deseja doar. Isso pode incluir imóveis, dinheiros, ações ou outros tipos de ativos. Escolhidos os bens, o donatário deve aceitar a doação para que ela seja válida. Essa aceitação pode ser expressa no próprio contrato de doação ou tácita, caso não haja recusa expressa do donatário. Em seguida, é necessário formalizar a doação por meio de um contrato escrito, que deve ser registrado em cartório, especialmente quando envolve bens imóveis. Esse contrato deve detalhar os bens doados e as condições da doação. Passo seguinte, é necessária a apresentação de uma declaração de doação perante a autoridade competente, que é estadual, já que o imposto incidente é o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação. Com a doação, com a declaração concluída, dependendo da legislação local e o valor do bem, a doação estará sujeita, como mencionei, ao ITCMD, que varia de estado para estado entre 2% e 8%, sendo emitida uma guia para pagamento. Realizado o pagamento, tratando-se de bem imóvel, os envolvidos devem comparecer ao cartório de registro de imóveis, munidos do comprovante de pagamento desse imposto, para a averbação da doação na matrícula do imóvel, sendo ainda cobradas as taxas de registro. Cumpridas todas essas formalidades legais, a propriedade do bem é oficialmente então transferida para o donatário. Entender esses passos é fundamental para que você comece a compreender todos os problemas que envolvem a doação em vida. Vamos a eles? O primeiro problema da doação é a irrevogabilidade, ou seja, uma vez cumpridas todas as formalidades, é impossível que o doador volte atrás ou revogue ou cancele a doação, salvo alguma situação bem específica, como ingratidão do donatário ou não cumprimento dos encargos estipulados, o que é bem difícil de comprovar. E justamente em razão disso que vem o segundo e o terceiro problemas, que são a perda do controle e administração do bem doado e a insegurança financeira que poderá ocorrer em razão de eventual mudança no cenário patrimonial futuro do doador. Vou explicar melhor. Como a doação transfere bem do patrimônio do doador ao patrimônio do donatário, depois que ela é concluída, o doador não terá mais nenhum poder sobre o bem doado, tendo que aceitar todas as decisões do donatário. Vamos usar um exemplo prático para facilitar. Imaginemos um caso real em que os pais doem a única casa ao filho do casal. A partir do momento que isso acontece, o filho poderá exercer todos os direitos de propriedade sobre a casa dos pais, ou seja, usar, vender, doar ou alugar. E ainda que sejam incluídas cláusulas restritivas de proteção aos pais, como usufruto vitalício, incomunicabilidade e impenhorabilidade, o filho poderá fazer o que bem entender com o imóvel, sem precisar de qualquer anuência dos pais. Em resumo, os pais perdem o controle total sobre o bem doado. Isso também pode trazer insegurança financeira ao doador,
pois caso sua situação econômica se altere no futuro, necessitando, por exemplo, vender ou alugar o bem doado para a sua sobrevivência, dependerá da concordância do donatário. Caso não seja concedida essa autorização, não poderá mais contar com o bem ou com o aluguel dele proveniente para a sua subsistência. O quarto problema que a doação em vida traz é o custo. Como expliquei anteriormente, a doação envolve o pagamento do imposto chamado ITCMD, que é o mesmo imposto pago no processo de inventário. Atualmente, ele varia entre 2% e 8%, dependendo do local da doação. Além disso, caso se trate de doação de um bem imóvel, também haverá o pagamento de taxas de cartório de registro de imóveis para a averbação da doação. Isto é, no final das contas, o doador terá praticamente as mesmas despesas de inventário, exceção às custas judiciais e honorários advocatícios. Isso pode representar uma grande perda financeira, pois imaginemos um caso hipotético de doação de um imóvel de R$ 1 milhão, que acabará acarretando uma fatura que pode chegar a mais de R$ 80 mil. O quinto problema é a possibilidade de comunicação do bem com genros e noras. Ou seja, uma vez concluída a doação, entrando no patrimônio do donatário e dependendo do regime de casamento, o marido ou a esposa passará a ter direito a 50% do bem doado. E ainda que se introduza na doação uma cláusula de incomunicabilidade, o genro ou a nora terá sempre que autorizar qualquer negócio que envolva o bem doado. Isto porque, no ato da doação, ficará obrigatoriamente registrado o estado civil do donatário e seu regime de casamento. Assim, no futuro, ainda que o filho autorize os pais a fazerem qualquer negócio com o imóvel, a nora ou o genro também terão de assinar o documento que formalizará a operação. Caso eles não o façam, o bem não poderá, por exemplo, ser vendido. O sexto problema é o eventual início de disputas familiares. Não raras as vezes, durante a minha vida profissional, me deparei com famílias que entram em guerra e os fortes laços afetivos acabam sendo estremecidos ou desfeitos, justamente em razão de uma doação feita em vida pelos pais. Isto porque, dependendo de como for feita, ainda que respeitada a legítima regra geral e legal de divisão igualitária da metade do patrimônio, poderá gerar questionamentos futuros entre os herdeiros sobre a sua validade. Já vi irmãos que, após o falecimento dos pais, travaram verdadeira guerra judicial para discussão sobre a sanidade dos pais no momento da doação, questionando assim a validade do ato. E ainda que isso não aconteça aberta e oficialmente, também já presenciei irmãos que romperam relações simplesmente porque os pais privilegiaram um em detrimento ao outro, doando uma parte maior da herança àquele mais próximo preferido. Embora isso seja possível e legal, não raras as vezes podemos acabar trazendo insatisfação e brigas familiares internas. O último problema que a doação em vida traz, embora mais rara de acontecer, se acontecer, trará um prejuízo dobrado à família. Como já expliquei, a doação em vida é irreversível e irrevogável, passando o bem do patrimônio do doador ao patrimônio do donatário. Agora imagine se quem recebe o bem, por exemplo, um filho, justamente para evitar o inventário, faleça antes dos pais. Todos os custos com a doação, isto é, impostos e taxas, que como também expliquei, são idênticos do inventário, com exceção das custas judiciais e honorários advocatícios, serão perdidos e os pais terão de pagar tudo novamente dentro do processo de inventário do filho falecido, simplesmente para ter que retomar o bem doado. Vamos a um exemplo prático? Os pais dão um apartamento de R$ 1 milhão ao filho que vem a falecer trágica e subitamente em um acidente de trânsito. Os pais gastaram R$ 80 mil para realizar essa doação e terão de gastar, no mínimo, mais 140 mil para que eles retornem a eles através do processo de inventário do filho. Mas por que R$ 140 mil, Leandro? Porque além do imposto e do ITCMD, que é no nosso caso de 8%, ou seja, R$ 80 mil, terão de pagar ainda honorários advocatícios cujo valor mínimo, segundo a tabela da OAB, é de 6% sobre o valor do patrimônio, ou seja, R$ 60 mil no nosso caso, sem contar ainda as custas de cartório, pois na melhor das hipóteses será feito extrajudicialmente. Notaram porque falei no início do vídeo que doar em vida é exatamente o mesmo que perder o bem?
Então, vamos resumir o que vimos no vídeo de hoje? Os 6 principais problemas da doação em vida são irreversibilidade ou irrevogabilidade, ou seja, não se pode voltar atrás depois que é concluída. Perda do controle ou administração, isto é, o doador dependerá sempre da autorização do donatário para fazer qualquer negócio que envolva o bem. Insegurança, já que se houver mudança no cenário financeiro e patrimonial do doador, não poderá mais contar com o bem doado para a obtenção de renda. Alto custo, pois envolve as mesmas despesas do processo de inventário, salvo custos judiciais e honorários advocatícios. Brigas familiares, por descontentamento como a herança foi dividida entre os herdeiros através da doação. Risco de inventário em caso de morte prematura do donatário, eis que terá de ser adotado procedimento de inventário para que o bem doado retorne ao patrimônio do doador. Antes de terminar, eu queria deixar aqui uma reflexão final. Nem sempre o caminho mais fácil e rápido é o melhor. Espero ter contribuído para que entendam de forma clara e definitiva os motivos pelos quais a doação em vida não é uma boa opção de planejamento sucessório. Agora, deixe aqui seus comentários abaixo sobre o que você pensa sobre esse tema e compartilhe as suas experiências. Muito obrigado por assistirem e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima!